Oi, boa noite. Bom, eu vou começar aqui. Tá me ouvindo? Boa noite, estão me ouvindo? Tudo bem, Milena? Aqui tá iPhone de Milena. Vamos lá, gente. Oi, professora, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem, Tá me querida? ouvindo? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô, tô, tô sim. Tá. Eu É vou, que aqui em casa tava vou, um pouquinho. vou começar aqui a aula só com nós duas mesmo. Aham, Acho que o William não viu para beleza. mandar para a sala, mas a gente começa. É, a Letícia mandou lá. Isso, eu pedi para ela. Vamos lá. Uhum. Hoje é aula de processo penal, aula em regime domiciliar, né, por causa do Covid-19 aí. E hoje nós vamos tratar de outro assunto. Antes de nós começarmos a nossa aula, saibam que nós terminamos aquela parte incrivelmente teórica, tal, que tratou de ação penal. Agora nós vamos mudar o tema. Hoje, a aula de hoje vai ser sobre sistema prisional, para que efetivamente a gente comece a entender quando uma pessoa responde a um processo presa e quando ela responde ao processo solta, em liberdade, certo? Eu já postei o material. Se alguém quiser continuar lá acompanhando, eu também de vez em quando vou abrir aqui, tá bom? Uhum. Primeiro, antes da gente entender o que é sistema prisional, a gente tem que entender uma outra coisa, talvez um pouquinho até mais complicada. Vamos lá. Nós temos que entender efetivamente o que é a prisão e quando a prisão vai poder incidir em face de uma pessoa. Só um pouquinho. Vamos lá, o que é prisão? Mas eu quero falar sobre a prisão em sentido amplo. Em sentido amplo, o que é a prisão? Veja, abriu o PDF aí para você? Me dá uma luz. Abriu aí para você? Abriu, professora. Meu Abriu? áudio estava Porque ativado. eu Aham. vou começar a trabalhar com esse recurso agora que eu tô aprendendo. Legal. A Uhum. gente vai chegar lá. Aham. Então vamos lá. Gente, boa noite a todos. Para quem chega agora, a aula de hoje é sobre sistema prisional. Vamos, olha o Rodolfo aí. Tudo bom, Rodolfo? Vamos lá. Uou! Sistema prisional. O que nós vamos verificar? Sob o viés do processo penal, quando a pessoa responde um processo presa, quando ela responde o processo em liberdade. Neste sentido, a primeira coisa que nós temos que trazer à baila, à mesa, o que é a prisão? A prisão é nada mais, nada menos, em sentido amplo, a privação da liberdade física da pessoa. É a pessoa que fica privada da liberdade física. Vejam, sob o viés constitucional, nós temos a liberdade como regra e ela está estabelecida, estampada ali no próprio artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, é importante termos em mente que a liberdade física da pessoa é a regra. Só que a privação da liberdade, ela pode ocorrer, sim, e ela pode ser voluntária. Pois bem, vejam, estamos com saudade, mas toda terça e sexta, voluntariamente, nós ficamos ali privados da liberdade, tendo aula de processo penal. Vocês estão privados? Literalmente estão. Estão numa sala junto comigo. Mas é voluntário, não tem repercussão nenhuma para a ordem jurídica. Mas a privação da liberdade pode ser
involuntária e ilegítima. Olhem, nesse momento estamos falando de crime. A privação involuntária e ilegítima é criminosa. Pode ser sequestro, pode ser cárcere privado, tanto quanto os outros delitos. Mas nós ainda temos a involuntária e legítima. E aqui demanda um pouquinho de atenção. Por quê? Como assim involuntária e legítima? É o exercício de coerção estatal pela soberania. O Estado soberano, quando vocês estudaram a teoria geral do Estado, povo, território e governo soberano, vocês verificaram que, eu tô preocupada, eu vou contar para vocês. A internet da minha casa, no escritório da minha casa, ela não é boa. Porque ela fica no segundo andar. Então eu tenho que ficar na sala. Só que na sala eu já mostrei para vocês o meu bebê. Olha lá. E os cachorros do vizinho estão latindo. Daqui a pouco vocês vão ouvir que ele vai surtar. Aposto que ele vai surtar. Vou até chamar ele aqui para não surtar. Mas vamos lá, gente. Quando vocês estudaram teoria geral do Estado, vocês viram povo, território e governo. O governo, eu digo governo soberano, certo? No exercício dessa soberania, o Estado, ele pode, fazendo jus à sua coerção, restringir a liberdade das pessoas. E esta restrição se faz de maneira legítima. Não tem problema nenhum. Só que aí nós temos que tratar o tema com um pouquinho do quê? Com um pouquinho de hermenêutica constitucional. Porque saibam, se a liberdade é a regra e está estampada no artigo 5º como direito fundamental, já no seu caput, por obviedade, qualquer restrição à liberdade também vai ter que estar prevista aonde? Na Constituição. Certo? Se a liberdade é a regra e a regra está na Constituição, a restrição também vai ter que estar na Constituição. E nós temos ali na Constituição: ninguém será preso senão em, olhem as exceções, em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Meus amigos, prestem muita atenção. A maioria dos habeas corpus que existem se reclama isso aqui, ó, ordem fundamentada. A ordem de restrição da liberdade está na Constituição. Ela tem que vir de maneira fundamentada. E fundamentada onde? No caso concreto. Saibam que isso aqui detém, acho que 90% dos casos de habeas corpus. Mas voltando, flagrante delito, ordem escrita e fundamentada de juiz competente e ainda a título excepcional, mas tem que estar na Constituição, transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. São essas as hipóteses de restrição de liberdade atinente ao direito criminal, ao direito penal. Mas lembrem, nós também temos aqui, não haverá prisão civil por dívida, salvo no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Lembrando vocês que a Convenção Americana de Direitos Humanos é ratificada no nosso ordenamento por meio de decreto, trouxe que o único caso possível de prisão civil por dívida é atinente à obrigação alimentícia. O depositário infiel, desde 1992, salvo engano, não é mais admitido. Então, isto fica a cargo de direito que não é processo penal, mas eu lembro vocês, em que pese na Constituição esteja aqui o depositário infiel, ele não mais
está na nossa Constituição, mas nós temos um tratado sobre o assunto. Inclusive, se o Rodolfo quiser dar um remember aí de como que funciona isso, estamos à disposição, senão eu toco o barco. E aí, Rodolfo, o que aconteceu com o depositário infiel? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que tá as coisas aí? Todo mundo animado aí? Ó a cara de animado do Ronaldo ali, Natália. Eu tô vendo. E eu aqui tá dando vendo, né? aula torta e segurando o cachorro, tá difícil, mas vamos que vamos. Tá bom. Aí, ó. Mas tem uma turma bacana aí, ó. Helena, Amanda, o Paulo tá escondido, não quer mostrar. Oi? Tem uma turma aí que não quer mostrar, né? Ó quem tá aqui comigo aqui, ó. Você tem cachorro, eu tenho criança, ó. Aê, o Rodolfinho! Olha lá, tem esposa também, ó. Oi, tudo bom? Ei, na verdade, você falou o ano aí, mas eu não me lembro do ano certo em que foi declarado. Na verdade, você falou 42, eu acho? Não, Não, foi depois, né? 92. 92, isso, é isso mesmo. A única prisão civil que restou de forma constitucional no Brasil foi a questão da prisão pelo não pagamento das verbas alimentares, né? Sim. Foi a única exceção à prisão civil no Brasil. E ela é uma exceção tão excepcional que ela tem um prazo máximo de duração independente da origem e do valor da dívida, que é de 90 dias. Legal. Né? E ela só pode ser renovada depois de 30 dias, com a soltura do alimentante, né? Caso ele não faça pagamento, ele é solto, posto de liberdade, só depois de 30 dias é que pode ser pedido novamente a prisão dele por mais 90 dias e assim sucessivamente. Mas é a única exceção que sobrou no direito constitucional brasileiro em relação à prisão civil. Do resto, totalmente fora de contexto, né? Perfeito. Então, gente, saibam, Viga Mestra, vocês Eu vou têm falar que... tchau, tá? Eu só Oi? passei para falar oi para vocês, tá bom? Então, até mais, Rodolfo. Tchau, tchau. Beijo, professora. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau! Ô, galerinha, vamos lá. Olha que interessante. Então, nós temos as exceções no artigo 5º, inciso 61, artigo 5º, inciso 61, no que tange ao direito processual penal, aplicados no crime, e no 67, no direito civil. Ótimo! Lembrando a vocês o que aconteceu, nós temos o depositário infiel que não existe mais desde o advento da Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí? E aí, meus amigos, que passada essa premissa constitucional, que é só uma revisão, eu quero falar com vocês efetivamente da lei das prisões. A lei das prisões ela foi um assunto de grande debate no nosso ordenamento. Por quê? Vejam, o Código de Processo Penal data 1941. E aí, ele era um código autoritarista, inspirado num regime fascista e com toda uma teleologia atinente àquela época, ao regime fascista, autoritário. Mas nós tivemos então a Constituição Democrata em 1988. E aí, não batia, não tinha coesão entre o Código e a Constituição. A par disso, como o nosso legislador insiste e ainda menosprezar o Código de Processo Penal, ainda não fazendo um novo, ainda não dispondo a aprovação do projeto 156, nós temos a colcha de retalhos do processo penal. Por isso, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma mudança significativa no processo penal em 2011, chamada de Lei das Prisões. Esta Lei das Prisões, inclusive, quando ela veio, a gente chamava ela de Nova Lei das Prisões. Vocês conseguem ver meu rosto ou não? Ou só o slide? Vocês me veem pequenininha na tela? Sim. Sim? Uhum. Ronaldo, me vê? Faz um positivo.
Ah, garoto. Léo não me vê? Então, Léo tá com problema. Mas vamos continuar. E aí, galera? E aí, nós tivemos alterações significativas. Então, saibam, a lei das prisões, ela veio em 2011. Atualmente, nós também tivemos disposições sobre prisão com o pacote anticrime, certo? Então saiba, em 2019 veio o pacote anticrime e trouxe inovações processuais, inovações de dispositivos processuais quanto à lei da prisão. Só que olhem, e essa parte é a parte que eu acho muito legal. O pacote anticrime, ele veio para nós como uma legislação de cunho híbrido. Ele trouxe tanto dispositivos de cunho material, de direito penal, tanto quanto dispositivos de cunho processual. Pois bem, e o que eu acho muito interessante nesse pacote é que no que tange ao direito material, ele foi rígido, mas no que tange ao direito processual, ele não foi rígido, ele foi mais flexível. E as alterações atinentes à prisão do pacote anticrime, elas vieram com ali uma finalidade. O que eu vejo? Não era muito respeitado, verdade seja dita, não era muito respeitado entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque o Superior Tribunal de Justiça, ele é a corte competente para interpretar a lei federal. E ele interpreta o Código de Processo Penal. E ele trazia ali interpretações com força. E aí, Gico? Ele fazia ali... Tá me vendo? Me vê? Ah, garoto. Ele fazia ali interpretações do Código de Processo Penal pautado mesmo pela Constituição. O STJ é severo. Ele não admite qualquer forma de prisão processual. O STJ é severo, mas ninguém respeita. Ninguém respeitava. Então, o que nós vimos? Que o pacote anticrime pegou os posicionamentos sedimentados, já existentes e sedimentados do STJ e jogou como texto de lei. Ou seja, então, no que tange a lei das prisões, nós vamos ser categóricos em entender que o pacote anticrime foi mais benevolente, foi mais bonzinho do que malzinho. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos continuar. Vocês sabem que desde 2016 a prisão ela está em alta nos tribunais superiores. E toda essa discussão foi trazida à mesa dos tribunais superiores por uma pessoa ali, podemos dizer, né? Ou melhor, duas. Lula versus Sérgio Moro. A discussão quanto ao assunto veio cingida por causa do Lula versus Sérgio Moro. Espera só um pouquinho. Bud, pra fora. Pata pra fora, já. Vai. Pronto. A discussão, ela começou então por causa do Lula versus Sérgio Moro. E o quê? E a discussão de que poderia prender em segunda instância ou deveríamos aguardar o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Por quê? Porque o posicionamento até então sedimentado era: não pode prender mesmo se tiver um acórdão em segundo grau condenatório. Temos que aguardar o trânsito em julgado. E aí? Da onde vinha este posicionamento? Vamos entender? Ele vinha do artigo 283 do Código de Processo Penal. Vejam, o artigo 283,
ele traz para nós uma legislação, um dispositivo em sede de lei federal um pouquinho mais elaborado do que a Constituição, mas ele é extremamente semelhante e até por que não dizer coerente com o artigo 5º, inciso 61 da Constituição. A perfeita sintonia, a perfeita coerência diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Galerinha, ou seja, tirando os casos de transgressão e crime militar, que são exceções, ele repetiu, e nem deveria estar no processo penal. Transgressão militar ou crime propriamente de militar nem deve estar no processo penal. Por quê? Porque nós temos o Código de Processo Penal Militar, então vai ser trazido lá. O que interessa para nós? Vejam, o 283 do Código de Processo Penal nada mais fez do que repetir a Constituição com uma elaboração processual penal melhor. E aí ele diz: flagrante, ordem escrita e fundamentada. Se for uma ordem escrita e fundamentada, ou é por sentença penal condenatória, ou é por investigação ou prisão preventiva, e nada mais. Agora, a discussão que veio trazida no caso do Lula, ela foi efetivamente, de um ponto de vista social, ótima. Só que, no final, não deu certo. E na tua posição, Natália, tá certo. Sabe por quê? Porque quando se começou a discutir a prisão do Lula, o que tinha que se passar por cima? Nós tínhamos que falar que o artigo 283 era inconstitucional. O que nós tínhamos que falar é o 283, porque é lei federal, e a lei federal diz que a prisão deve ser por ordem judiciária, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou em caso de prisão preventiva ou temporária. Só um pouquinho, eu tenho que autorizar alguém. Agora eu não sei mais não. Admitir. Ótimo. Agora, meus amigos, o que nós vamos falar sobre o assunto? O que nós temos que falar sobre esse assunto? Simples. Como dizer que o 283 é inconstitucional, ao passo que ele está em extrema consonância com o artigo 61. É isto que veio trazido à mente. É isto que foi o resultado das ações declaratórias de constitucionalidade 44, 43 e 54. Como assim? Ora, como nós vamos prender em segunda instância se o Código de Processo Penal não admite? O Código de Processo Penal admite a prisão a título de pena apenas após sentença penal condenatória transitada em julgado. E aí começou-se a discutir acórdão em segunda instância, acórdão em segunda instância, acórdão em segunda instância. Ok, mas para que fosse tido valia o acórdão em segunda instância, nós teríamos que declarar a inconstitucionalidade do 283. E aí algumas entidades entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade, falando, ora, goste ou não, concorde ou não, seja o que a sociedade precisa ou não,
A prisão em segunda instância, ela fere expressamente o 283. E o 283, ele é absolutamente constitucional. Este foi o resultado que foi dado ao assunto pelo STF. O STF, ele simplesmente falou que o figurino do artigo 5º da Constituição Federal, que condiciona o início do cumprimento de pena ao trânsito em julgado, ele é constitucional. Então, o artigo 283 é sim constitucional e não há mais discussão sobre o assunto. Mas, professora, está errado? Tudo bem, pode até estar errado, mas, professora, moralmente moralmente é inaceitável, do ponto de vista ético é inaceitável, mas Miguel Reale Júnior já diz: há que separar direito, moral e ética. Aqui nós estamos diante do ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico tem como lei maior a Constituição Federal e o seu núcleo, a sua pedra de toque, que está previsto no artigo 5º. Prisão a título de pena demanda trânsito em julgado e acabou. Mas eu não gosto. Faço uma revolução no ordenamento. Altere a Constituição. Eu quero ver você alterar o artigo 5º. Faça uma nova, por isso que eu estou falando, faça uma revolução. Revolução em sentido jurídico é altere a ordem jurídica posta, altere a Constituição, mas do jeito que ela foi posta, é segurança jurídica e direito fundamental se interpreta extensivamente, nunca restritivamente, ok? Não dá para ter outra interpretação sobre o assunto. Não sei se daqui para frente não vão evoluir e não vão alterar isso, mas considerando que o 283 está de acordo com a Constituição, teria que tirá-lo. Mas mesmo assim, se tirar o 283, se nós revogarmos, a Constituição ainda não permite. Então fica bem complicado. Tudo bem? Ótimo. Olhem, o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade é garantia vinculada pela lei maior. Está previsto no artigo 5º. A preclusão, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 não comporta questionamento. O preceito consiste em reproduzir a cláusula pétrea, cujo núcleo essencial nem mesmo o poder constituinte derivado, nem mesmo emenda pode alterar o artigo 5º. Ou seja, a determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Colocou-se o trânsito em julgado como marco seguro para a limitação da liberdade, repito, a título de prisão, pena, a título de prisão advinda de condenação. Por que eu estou frisando isso? Porque nós também temos diversas modalidades de prisão que não é advinda de pena, é prisão processual. Fechado? Ótimo. A par disso, nós vimos que, em sentido amplo, prisão é a restrição da liberdade física da pessoa humana. Agora, nós já demos uma pincelada na ordem constitucional e também tratamos um pouquinho do 283, que traz para nós hipóteses de prisões admitidas. Ok, agora então, a par disto, eu quero conceituar um conceito de prisão sob enfoque jurídico. Ora, é a restrição da liberdade de locomoção proveniente de flagrante, de transgressão militar ou de ordem judicial motivada. Fechou, tá aí. Se cair numa prova oral, candidato, o que é a prisão?
Excelência, sob enfoque jurídico, é a privação da liberdade de locomoção. Eu nem usaria como está aqui restrição, eu prefiro privação. É a privação da liberdade de locomoção proveniente de flagrante, de transgressão militar ou de ordem judicial motivada. No que tange a ordem judicial motivada sob viés processual ou sob viés de prisão, pena. Certo? Respondido. Agora, vamos conversar um pouquinho quais são as modalidades de prisão. Nós temos a prisão civil, que a única admitida hoje é a proveniente de descumprimento de obrigação alimentícia. Olhem que interessante. Nós temos uma lei que vocês já devem até ter visto com o professor Fábio. Vocês já tiveram aula sobre lei de falência? Sim. Existe ainda essa lei 11.101 de 2005? Não me recordo. A lei 11.101 de 2005, ela trouxe uma modalidade de prisão específica nessa lei. E aí começou a se questionar se era possível a prisão do falido. Só que, meus amigos, se nós olharmos o que veio disposto nesta lei, nós vamos observar que nada mais, nada menos foi do que trazer a prisão do falido em casos em que se admite a prisão preventiva no Código de Processo Penal. A prisão do falido não trouxe qualquer mudança, ela, em que pese esteja prevista ali especificamente em legislação própria, ela não salta aos olhos. Por quê? Porque ela simplesmente repete o Código de Processo Penal. Então saiba. Opa! Gente, aqui tá falando, vocês estão vendo? Eu vou ter que fazer um novo, né? É 40 limite. Tá, eu vou entrar numa nova salinha aí, só um minutinho.